Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Estamos chegando aí para mais uma EBD online. Hoje estou aqui novamente com o nosso evangelista Reinaldo, nosso professor, Glória. nosso mestre aí. Amém, Reinaldo? Bom dia, graça e paz. Paz, bom dia. Estamos esperando o pessoal chegar aí, começar a entrar na nossa live. O pessoal entrando, o pessoal que vai nos acompanhar depois da nossa live no Facebook, no nosso canal também, lá no YouTube. Então eu sei que tem uma galerinha que gosta de assistir, às vezes assiste duas vezes, Reinaldo. Assiste ao vivo e assiste lá no YouTube, né? Mas amém, o pessoal está começando Fazer as anotações, né? Exatamente. Realmente isso é importante, fazer as anotações, porque às vezes a gente, no momento não dá tempo, a gente vai falando muito rápido. É verdade. Então realmente é importante aí O pessoal vê a gente na televisão depois, Reinaldo. O pessoal manda foto assistindo na TV, no canal no YouTube, porque no YouTube dá pra ver, né? Olha o Carlos aí, ó. Já abriu o primeiro a chegar na EBD, o aniversariante do dia. Aniversariante, isso aí é homem de Deus demais, isso aí a gente tem um carinho muito especial. Carlos, ó, forte abraço, meu amigo. Hoje parabéns, coraçãozinho pra você. Arrancou o coraçãozinho do Reinaldo, né? Essa é forte, hein? Vem, Carlos, nós chamamos aí, hoje parabéns. Conseguiu arrancar o coraçãozinho do Reinaldo. Silvana já é até super fã, já tem selo ali de super fã e tudo na nossa página. Silvana, graça e paz, uma bênção. Se o Flávio estiver aí também, a paz. Nossa irmã Rafaela também entrando. Vamos lá, gente. Cadê a Amélia? Pessoal, tem muita gente que eu sei que está viajando, Reinaldo. Hoje, por causa desse feriado aí, alguns irmãos falaram. O pessoal foi viajar, mas olha, já está chegando gente aí, já tem 6 pessoas já iniciando. Bem, daqui a pouquinho nós vamos orar. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Mary, bom dia. Mary, dá aquele acordar, irmã Mary, por favor, acorda o pessoal aí, está chegando. Rafaela, graça e paz, Rafaela, tudo bem? Bom dia. Vamos acordar, vamos compartilhar. A Jona está chegando aí também, Karine, Diaconisa Celi. Agora sim, agora eu estou sentindo firmeza, então o pessoal está acordando. Nosso povo aí chegando agora para essa live. Hoje é a segunda aula, né, no mês de outubro da Reforma, né? Então o nosso evangelista hoje vai estar aí dando a nossa segunda aula, né? Falando hoje um pouquinho, como a gente colocou no tema aí, vamos falar desde a morte de João até o edito de Constantino. Então hoje ele vai entrar um pouquinho mais também na questão da história. Vamos falar, né, Reinaldo, sobre um período muito crítico da igreja, né? Um período de muita perseguição, de muito sofrimento, mas também necessário. Mas também crescimento, né? A gente vai até pontuar aí talvez um dos maiores problemas, ou talvez o único problema da igreja de Atos, a igreja, né, de Pentecostes. Amém. A gente vai falar sobre isso aí, porque dessa... Amém. Então vamos lá, vamos compartilhar, gente. Se você estiver assistindo em sala de vídeo, né, só avisar, dando um recado que eu sempre procuro dar, às vezes eu esqueço. Tá assistindo também. Flávio, Glória. Também, Flávio também está assistindo, graça e paz. Eu sei que casais aqui são uma bênção, né? Geralmente as famílias aqui, irmã Mary Nelson, Silvana e Flávia, a galera chega junto mesmo aí, né? A Ideia, o Carlos também costumam estar assistindo, mas daqui a pouquinho o nosso irmão Reinaldo vai entrar, nós vamos orar, tá? Nelson chegou, eu fico esperando o irmão Nelson, né? Estou esperando ele nos Gaditas, eu falo para ele aqui, né? Ele entrou lá assim, em nome de Jesus, dia 31 ele vai estar com 31, a gente aí. Nelson, por favor. Em nome de Jesus. Será que o Nelson está esperando café com o rei? Será? Eu não sei. Vai ser um prazer tomar Nelson, café com esse varão aí, ó. Bem, a gente está no teu aguardo aí, Nelson, graça e paz, tá bem? Janaína, missionária Janaína, graça e paz também, a paz do Senhor. Se o nosso presbítero estiver aí também, manda um abraço para ele aí, bem? Mas vamos então orar, ok? A hora aqui passa muito rápido. Reinaldo fala um pouquinho, né, mais do que eu, ou menos, não sei, mas gosta de falar também, né, Reinaldo? Então a gente faz a live aí mais ou menos 1 hora, né, até mais ou menos umas 11h15 no máximo, né, porque a gente sabe que hoje é domingo. Uma pessoa essa semana me falou, Reinaldo, qual era o segredo que eu não consegui colocar tanta gente domingo de manhã, 10 horas, assistindo o estudo, né? Falei, bom, o segredo não está comigo, né? O segredo está
povo que quer se alimentar, que quer buscar um pouco mais de conhecimento. Eu sei que domingo de manhã... Nosso objetivo é 100. Exato, é 100, né? Vamos chegar lá ainda. Eu cheguei no início da pandemia aí a ter mais de 50 pessoas, né? Mas ano que vem, se Deus permitir, Reinaldo, a gente volta Presencial. à nossa EBD presencial, né? Depois que a gente tiver o recesso A camisa, já de fim do ano, a gente vai providenciar aí a camisa. Se Deus permitir, para o próximo ano a gente volta à EBD presencial e aí a gente volta com a nossa meta de 100 pessoas na EBD, né? Deixa eu ver aqui os comentários antes de orar. Nelson já se manifestou aí, né? Paz. Acordou, a Mary falou, o pessoal dedura, né? A Mary falou que acordou o irmão Nelson, olha só. Graça e paz. Deixa eu ver aqui. Flávio entrou também agora com o perfil dele. Eita glória. Bem, então vamos lá, nós vamos orar, bem, vamos estar orando agora. Logo após eu vou estar passando para o evangelista lá. Estou aqui cercado, posso mostrar? Pode. Estou cercado de livro aqui, ó. O evangelista veio preparado, ó. Tem mais outra aqui, aí, ó. Vim com o mestre é outra coisa, aí. Eu quase me senti numa biblioteca aqui na mesa, aqui, na nossa live, hein? Então, conteúdo, né, Renato? Não é que falta, tá? Tem conteúdo aberto aqui. O evangelista vai tentar, claro, se encaixar. A gente está moldando ele aí pra gente. Igual também é difícil, né? Falar de estudo em uma hora não é fácil, parece. Mas quando a gente tem conteúdo, né, Reinaldo, fica difícil, né? Mas a gente faz esse período inicial para os irmãos irem chegando. Então compartilhe aí essa live. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Se você estiver assistindo, porventura, numa sala de vídeo, eu sempre dou esse recado aqui. Na sala de vídeo eu não consigo, nem o Reinaldo, ver o que vocês estão comentando, ok? Então se tiver alguém na sala de vídeo aí, não é que a gente não queira interagir com vocês, é porque a gente não consegue ver na sala de vídeo, né? Se você quiser vir aqui para a página depois, Evangelho dos Santos principal, aí a gente consegue ver o seu comentário aí, ok? Então, eu não consigo, mas glorifico a Deus pela vida de vocês que estiverem aí na sala de vídeo, amém? Mas se você compartilhar no seu perfil aí, a gente vai agradecer muito, vai vir mais pessoas aí para estar conosco nessa manhã, amém? André, graça e paz, nossa levita chegou aí também para adorar ao Senhor conosco através da EBD. Vamos orar, que aí eu já vou passar para o nosso evangelista Reinaldo, a gente vai fazendo aí dentro do possível as nossas interações, ok? Para a gente poder dar continuidade ao estudo. Bem, feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos, ó Deus, ainda, Senhor, que online, ainda que muitas das vezes necessitando de uma rede social, mas te agradecemos por isso, porque o Senhor é Deus de perto e o Senhor também é Deus de longe. Sim, e por isso nessa manhã, Senhor, nós queremos te pedir, continua sendo conosco, continua visitando a tua igreja, o teu povo. Sim, Senhor, que usa o teu filho, ó Pai evangelista Reinaldo, nessa manhã, que estará, Senhor, com essa palavra, com esse estudo, Senhor, com a responsabilidade de nos trazer esse conhecimento acerca, ó Deus, da Tua palavra, da história, Senhor, que nos faz estar aqui hoje também com mais sede, mais fome da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, toma o primeiro lugar, não permita, Senhor, que façamos ou falamos nada de nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo possa ser o condutor, o direcionador de tudo aquilo, aleluia, que nós vamos tratar essa manhã. Toma, Senhor, os enfermos da tua casa, os irmãos agregados, aliançados, aqueles que vão estar conosco adorando. Nós aqui, Senhor, não estamos falando acerca de doutrina, a Deus, nem defendendo a bandeira de um ministério, porque essa live, essa EBD é interdenominacional, mas estamos aqui preocupados, Senhor, em levar conhecimento, alimento sólido para aqueles que estão com sede e fome da tua palavra. Assim nós choramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, então, evangelista Reinaldo, nós vamos hoje então falar aqui um pouquinho sobre um período bem crítico da igreja, mas ao mesmo tempo também, como você falou no início, um período necessário, e um período que com essa perseguição que você vai falar, trouxe um crescimento, E a gente, antes de entrar na live, o evangelista estava comentando aqui, ele vai falar sobre isso. E parece que a história confirma um pouquinho disso. A igreja, toda vez que a igreja foi perseguida, toda vez que a igreja ela passou por um aperto, vamos dizer assim, ela cresceu.
Então, vamos entrar então aí no conteúdo. Fica ligadinho aí. Elaine, graça e paz, Elaine. Amém? Hoje, se Deus permitir, estou aí em paciência. Amém? Vamos lá, evangelista Reinaldo. Vamos tratar aí com esse estudo. Na última aula a gente falou sobre o primeiro século da igreja, vai do início da igreja de Atos até a morte de João, discípulo que escreveu o Apocalipse. Então a gente vê uma igreja realmente crescente, uma igreja pura, uma igreja santa, né? Eu estava até conversando com o pastor Evan Clare aqui, que a igreja ela só tinha um problema. Quando eu falo igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Pentecostes, ela só tinha um problema: falta de zelo missionário. Falta de zelo missionário talvez permitiu com que Deus permitiu com que a igreja ela fosse perseguida por diversos imperadores, né? Com isso o povo de Israel teve que cumprir o grande mandamento, a grande ordem dada por Jesus: o ide por todo mundo e pregai o evangelho que estava sendo burlado por eles. Então, uma das características positivas dessa perseguição é porque a perseguição ela mantinha uma igreja pura. Afinal de contas, ninguém dá a sua vida por algo que você não crê, né? Que você não tem uma crença profunda, uma convicção profunda acerca daquilo. Você nunca vai conseguir dar a sua vida por aquilo. Então, por isso mesmo, com a perseguição, a igreja mantinha-se pura. Por quê? A gente percebia que realmente havia uma conversão, ou seja, as pessoas que migravam para a igreja, elas realmente eram convertidas, não convencidas, como a gente costuma dizer. As pessoas vinham para a igreja por conversão e não por conveniência. Grave bem isso. As pessoas iam para a igreja não por, na igreja primitiva, no caso, elas iam para a igreja não por conveniência, mas por conversão. Porque sabiam elas que professar a sua fé, a qualquer momento, isso poderia se desembocar em a sua vida ou suas vidas serem ceifadas pelas perseguições acirradas que a gente percebe aí durante o Atos dos Apóstolos, como também os escritos extras bíblicos. Por exemplo, até o pastor citou aqui e mostrou, esse livro aqui é um dos melhores livros que relata a igreja nos seus primeiros 400 anos, tá? Porque a partir do segundo século a gente não tem escritos, né? Na Bíblia acerca do desenvolvimento da igreja. Então, por isso foi necessário Deus levantar alguns historiadores, alguns que chamamos de pais da igreja, para poder dar continuidade aí ao relato da história da igreja, que não parou em Atos, né, pastor? É verdade. E, Reinaldo, você falou aí com relação à perseguição, eu sei que está dentro do estudo que você preparou aí, que eu dei, né, uma lida, claro, com socorro no esboço do nosso evangelista. A gente pode entender, quando eu olho esse período da igreja, eu percebo o seguinte: a gente tinha uma missão dada por Deus a Israel no Antigo Testamento, que as nações viriam a Israel. E nós sabemos que essa missão falhou, foi falha, né? Israel não cumpriu com essa missão. E aí, quando veio Jesus, só para resumir, a missão foi ide e pregar o Evangelho. E será que a gente pode entender, talvez eu percebo dessa forma, que essas perseguições que aconteceram foi justamente porque talvez Deus começou a perceber que estava acontecendo a mesma coisa, ou seja, não estava funcionando, né? Esse id não estava acontecendo. A ordem já tinha sido dada, né, por Jesus: ide, pregar o Evangelho, né, ser minhas testemunhas, mas pelo fato disso não estar fluindo, será que por isso veio as perseguições? Você entende dessa forma? Deus permitiu? Eu acredito nisso, porque primeiro, né, como eu falei, a primeira resultado positivo é a purificação da igreja, e a segunda é justamente isso, a expansão da igreja, tá? A expansão, porque uma vez que a igreja estabelecida em Jerusalém, ela começa a ser perseguida, é necessário que os crentes se refugiem, né?
E aí, inclusive, até é importante ressaltar que quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, a gente sabe muito bem que Paulo não esteve em Roma antes dele ter escrito a carta, né? E aí, poxa, então, se ele foi o apóstolo dos gentios, como é que existia uma igreja lá em Roma, né? Então você percebe a importância dessa expansão. É bem provável que aqueles que foram batizados no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, né, que a gente sabe que tinha pessoas da Capadócia, Frígia, Panfilha, pessoas de todas as nações, porque, afinal de contas, eles foram prestigiar a festa de Pentecostes. Então, vinham pessoas de todas as nações. Sim. E com isso, né, provavelmente, os fundadores da igreja de Roma, a qual o apóstolo Paulo ele escreve carta, foi justamente pessoas que se converteram ali em Atos 2. Então, isso aí já era um vislumbre, né, daquilo que Deus tinha desde o início. Mas como a igreja foi foi desenvolvendo e crescendo, e Deus percebeu a falta de zelo missionário, e aí então ele permite com que a igreja ela fosse perseguida. E eu quero só para fazer uma aplicação aqui, isso é muito importante para nós. Aí a gente percebe a importância, 2 pontos importantes aqui para a nossa aplicação espiritual aqui, sobre essa grande perseguição, tendo em vista que Deus permitiu. Sim. Amém? Então, se Deus permitiu uma perseguição sobre a sua igreja, que tinha a responsabilidade de dar continuidade à obra missionária de salvação aqui nessa terra, primeiro, é sinal de que ele sabia que mesmo sendo perseguida, a sua igreja iria permanecer. Verdade. Ele não ia Tá, fazer algo para destruir. E aí eu aproveito para poder abrir um parênteses aqui e dizer para você que está assistindo conosco: eu não sei, nós não sabemos o que você está passando, mas nós sabemos que o que não acontece a mando de Deus, acontece por permissão de Deus. É verdade. Tá ok? Vou repetir: o que não acontece amando a ordem de Deus, acontece por permissão de Deus. E o problema que você está passando, se não é por ordem de Deus, é por permissão dele. E se ele permitiu, é porque ele tem certeza de que você tem estrutura espiritual, emocional, física para poder passar por essa tribulação como vencedor, como vencedora. Amém, verdade. Tá? Então Deus, ele sabia disso. Ele sabia disso. Segundo, Deus sabia que muito bem de que essa tribulação traria o que para a igreja? Crescimento. É verdade. Crescimento. Tá ok? Crescimento. As tribulações para nós servem como pedagogia. É isso aí. Pedagogia. Tá? Quando que essas perseguições tornarão como pedagogia? Quando eu olho, quando eu analiso essas tribulações com a ótica de Deus, com a visão de Deus, não com a visão da terra, não com o entendimento da terra, mas com a ótica de Deus, tá ok? Com sabedoria. Então, com certeza, os discípulos não apostataram da fé, por quê? Com certeza, eles entenderam, falaram: caramba, eles falaram, a ordem é ir por todo mundo e pregar o evangelho, nós estamos estacionados aqui em Jerusalém. Então isso aí veio por um propósito. E mais, né? Não, independentemente do que nós passamos, a gente não consegue deixar de falar daquilo que nós vemos e ouvimos, foi o que eles diziam. Acaba servindo de testemunho, né, Reinaldo? Acaba servindo de testemunho. E mais, uma outra coisa para a gente ler aqui, porque para não prolongar muito, quando nós estamos, aleluia, quando nós realmente somos igrejas espirituais de Deus, nos comportamos como igreja, como a igreja apostólica se comportava, nós conseguimos entender o seguinte, que as tribulações, ao invés de nos empurrar para baixo, empurram-nos para cima.
Difícil para muitos que não são espirituais entender isso, mas é uma realidade. Exatamente. É o famoso cair para cima. Cair para cima, popularmente chamado de cair para cima, né? Quando pensam que a tribulação vai te afastar da presença, ela te aproxima da presença. Não é isso? A gente sempre fala isso, Reinaldo, que quando a gente está nesses momentos de perseguição, de dificuldade, de luta, é natural de quem é espiritual acabar buscando ainda mais, né? Buscar mais. Para aquele que já não tem compromisso na fé, não tem compromisso com Deus, talvez ele sinta o impacto e ele até muitas das vezes acaba parando. Mas para aquele que é espiritual, para aquele que tem fome e sede, essa perseguição, esses momentos de dificuldade fazem buscar mais, né? É onde você ora mais, você jejua mais, você sobe no monte, você vai para culto, até quando não tem culto, como a gente brinca às vezes, e acaba que isso acaba edificando a vida de quem está sendo perseguido, quem está passando por uma situação difícil, e talvez isso aconteceu com a igreja, né? Esse momento foi necessário, como você colocou bem aqui, para que o propósito de Deus, que a gente não pode esquecer do propósito de Deus, né? O propósito de Deus tinha que se cumprir, né? Essa expansão iria acontecer. A igreja, para acontecer o que aconteceu e que acontece hoje, precisava, né, desse mover de Deus, precisava desse tipo de... No passado aconteceu muito isso, né? Israel, você falou em pedagógico, né? Uma perseguição pedagógica. E no passado, o pior que a gente olha os cativeiros, né, que Israel passou, principalmente, vou dizer, o babilônico, né, foi uma forma também de pedagogia. Os curou da idolatria. Exatamente. Nunca mais Israel... Isso é forte, hein? Arrancou a idolatria do povo, do coração de Israel. Não foi por falta de aviso. Deus usou os profetas para que eles não fossem para o cativeiro, né, alertando sobre o que estava acontecendo. Mas quando Deus viu, né, que isso não estava sendo suficiente, ou seja, o povo não estava dando ouvido à voz dos profetas, veio a questão que você falou pedagógica. Deus falou, não é que Deus queria ou que Deus quer que a gente passe, se alegre com isso, né? Quando a gente fala de pedagógico, a gente não está falando que Deus tem prazer em permitir a perseguição, não é isso. Bem, entenda bem, a gente está falando aqui de Deus, na verdade, permitir, ou até mesmo Ele mesmo agir dessa forma, não é para que a gente se perca, né? Mas pelo contrário, é justamente para evitar um dano maior, vamos dizer assim, uma perda total, né, das nossas vidas, é que Deus ele permite isso. Eu assim estou sentindo a presença de Deus assim muito forte aqui. Poxa, eu estou querendo ler aqui, mas vamos lá, rapidinho, só mais uma aplicação. Quando o pastor fala sobre essa questão do cativeiro babilônico, gente, isso é muito profundo. O Espírito Santo está aqui assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assim falando de forma tremenda. O Espírito Santo abra a nossa mente, abra a nossa visão para a gente entender o que ele está falando aqui nessa manhã. Amados, os 70 anos de cativeiro, de tribulação, ou seja, de perseguição que o povo de Israel passou na Babilônia, foi um remédio que curou a idolatria de Israel para sempre. Não existe mais idolatria em Israel. Até os dias atuais não existe idolatria em Israel. Não existe. Ou seja, os 70 anos de cativeiro serviu. Exato. Funcionou. Deus usou várias metodologias e nada. Cativeiro babilônico, ele sabia que seria como um cirurgião usando bisturi, né? E catucou lá, cortou aquele problema e arrancou ele de vez. E Israel nunca mais se curvou diante de imagem de escultura. Entende? Porque que às vezes Deus está apertando, e a gente fala, Senhor, porque está doendo? Está doendo é para você continuar orando, jejuando, chorando, porque Deus ele vai mudar a tua história, tá bom? Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui para a gente poder trazer um pouco mais de contexto aqui histórico. Da morte de João, ano 100, tá? Ao edito de Constantino, 313. Desenvolvimento da organização eclesiástica. Enquanto vieram os primeiros apóstolos, a reverência geral a eles como companheiros escolhidos por Cristo, primeiros líderes espirituais da igreja,
e homens dotados de inspiração divina, dava-lhes o lugar indiscutível de dirigente da igreja. Aí agora achei interessante aqui, ó, até grifei, até onde era necessário governá-la, tá? Até onde era necessário governá-la. Quando Lucas escreveu o livro de Atos e Paulo as epístolas aos Filipenses e a Timóteo, os títulos bispos e anciãos, ancião é a mesma coisa que presbítero, eram dados livremente àqueles que serviam às igrejas, tá ok? Só uma observação aqui, se você estudar Atos Apóstolos, você vai perceber que é muito mais utilizado em Atos, ou seja, na Bíblia, a palavra presbítero do que pastores, tá? É por isso que a gente não deve se apegar muito à nomenclatura. Precisamos entender que a questão de nomenclatura bispo, pastor, diácono, apóstolo, é uma questão simplesmente de organização, tá? Não tirando a essência espiritual, o peso que existe, mas é muito mais uma questão organizacional. E digo isso baseado em quê? O próprio Cristo falou que nós não deveríamos ver ninguém maior do que o outro. Sim. Não é isso? Inclusive ele até fala, ninguém chameis pais, não é isso? Isso. Tá? Então, é porque Jesus mesmo deixou o exemplo para nós quando ele assenta-se com seus discípulos e lava os pés deles, entendeu? Ensinando a eles o princípio de humildade, tá? No reino de Deus, quem tem mais tem que dar mais. No reino de Deus, quem tem mais poder não exerce para pisar, mas para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá. Aquele serviu a igreja. Entretanto, 60 anos depois, isto é, por volta do ano 125, nota-se que os bispos governavam a igreja em toda parte, e cada um mandava em sua própria diocese, tendo presbíteros e diáconos sob suas ordens. O Concílio de Jerusalém, quando ele fala Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, tá? A título de informação, o primeiro concílio da igreja existente foi realizado em Atos dos Apóstolos, tá? Só uma observação, concílio, para quem, que a gente tem, as pessoas que às vezes não conhecem, eu sempre faço isso. Concílio é nada mais que uma reunião de lideranças, né, daquela época, a autoridade da igreja. Então, nós tivemos vários concílios, né, como a gente faz hoje, determinadas reuniões com liderança. Hoje mudou-se às vezes os nomes, as nomenclaturas. Na igreja católica ainda é, né, considerado concílio, mas concílio era uma reunião, vamos dizer assim, mais ampla, né, de mais peso para a igreja. É o que seriam nossas reuniões ministeriais de hoje. Né? Exatamente. A única diferença é que hoje a gente não precisa de estar criando, vamos dizer assim, teologias, né, concernente até um dos tópicos que a gente vai falar é sobre acerca de doutrina. Sim. Né? A teologia relacionada à doutrina da igreja. Por quê? A gente já tem a Bíblia, né, como o nosso livro de fé e prática, então a nossa doutrina, né, é bíblica, como também nós temos essas próprias doutrinas que foi explicada pelos apóstolos nas cartas, né? Porque nos evangelhos nós percebemos a pregação do evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, a expansão desse evangelho. Um pouco de aula de introdução bíblica, que também a gente ministra sobre isso aí, tá? E as cartas, né, Paulo, Pedro, são as explicações desses evangelhos. Amém? Então tá aí já a dica de como você deve estudar a Bíblia. E não parou por aí, né? Com a morte dos apóstolos, depois do ano 100, que é a aula de hoje, nós percebemos, a gente vai falar um dos tópicos aqui, inserção de seitas e heresias na igreja. E com isso foi necessário que a ascensão daquilo que os historiadores chamam de pais da igreja. Isso você vai aprender estudando a matéria de patrística. Inclusive, aqui é só até a título de bibliografia, ó.
É isso mesmo. Os Pais da Igreja. É um dos melhores livros sobre patrística. Então, esses pais da igreja justamente lutaram pela ortodoxia da doutrina bíblica, ou seja, para poder manter, né, a doutrina explicada pelos apóstolos pura, tá? E não deturpada pelos hereges que já estavam se levantando aí nesse período aí do ano 100, século 2 e 3, né, depois de Cristo. Amém? Então vamos lá, continuar a ler aqui. Vamos lá. O Concílio de Jerusalém, como já falei que consta lá em Atos 15, por volta do ano 50, era composto de apóstolos e anciãos, que expressavam a voz de toda a igreja, tanto dos ministros, se é que existem, né, existiam, que é duvidoso, como de todos os leigos. Entretanto, durante o período da perseguição, seguramente depois do ano 150, tá? Os concílios, explicado pelo pastor Evangelho aqui, do que eram os concílios, eram celebrados e as leis ditadas apenas pelos bispos, tá? Apenas pelos bispos. Ou seja, já aqui a gente percebe uma mudança, né? Um bispo somente rogando para si a responsabilidade de ditar as regras da igreja. A forma episcopal de governo que dominava no âmbito universal, tá? A história de então não explica as causas que conduziram a essa mudança de organização. Contudo, não é difícil descobri-las, tá? Então vamos ver aqui sobre os possíveis motivos dessa mudança, né, organizacional. Primeiro, a perda da autoridade apostólica, tá? A perda da autoridade apostólica contribuiu para que fossem realizados eleições de novos líderes, né? Os primeiros líderes da igreja, Pedro, Paulo, Tiago, o irmão do Senhor, e João, o último dos apóstolos, haviam morrido, conforme falamos aqui, sem deixar nomes iguais a eles, com a mesma capacidade que possuíam. Depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo, num período de 50 anos, ou seja, por volta de 150 depois de Cristo, a história da igreja tem as suas páginas em branco, ou seja, não se sabe muito bem o que passou nesses 50 anos posteriores à morte do último apóstolo, o apóstolo João, ok? Vamos lá, 50 anos, tá. As realizações de homens como Timóteo, Tito, Apolo são desconhecidas. Entretanto, na geração seguinte surgem novos nomes, né, como bispos com autoridade sobre as várias dioceses. Então, qual é a mudança que nós vemos aqui? Primeiro, quando a gente começa a avaliar a Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o próprio apóstolo Paulo, ele vai aconselhar o seu, vamos dizer assim, filho na fé, Timóteo, dizendo o seguinte: não imponhas as mãos sobre ninguém precipitadamente, tá? Fernando, nosso diácono Fernando, agora deu um shalom ali, ele entrou agora na live. Eu vou aproveitar até uma postagem que ele fez, né? Ou não sei se foi ele que fez, mas ele comentou sobre a questão de assunção de pessoas ao santo ministério. Postaram uma foto, até parece que dele, quando foi levantado como diácono lá no Ministério CREA. Ele citou até uma coisa engraçada, que ele falou que nessa época ele foi formado obreiros Nutella, né? Quer dizer que, pelo menos que eu entendo com a questão de Nutella, é que não foi formado ministros sem pagar o preço, ministros ungidos. Então, quando o apóstolo Paulo fala, não imponhais as mãos sobre ninguém precipitadamente, ele está dizendo a Paulo justamente o seguinte, a Timóteo justamente o seguinte, não levanta ninguém ao santo ministério por questão simplesmente de necessidade de ter obreiros para fazer alguma coisa. Não levante ministro por necessidade.
mas sim por chamado. Tá ok? Chamado. A gente no desenvolvimento aqui da aula vamos até falar sobre chamada interna e externa, tá? Não ungir ninguém, levantar ninguém ao santo ministério por necessidade, entendeu? Porque a igreja primitiva a gente percebe que os ministros, diáconos, presbíteros, pastores, etc., eles eram ungidos por Deus, tá ok? Ungido por Deus e reconhecido pelos apóstolos da igreja primitiva, tá? Eram conhecidos pelos apóstolos da igreja primitiva. Então, vai ter um tópico que eu vou falar sobre isso, então já vou adiantar. O que a gente precisa entender aqui? Existe uma chamada interna e uma chamada externa. A chamada interna é o Espírito Santo que capacita tais ministros para poder exercer o ministério, dando a ele um dom, dando a ele um carisma do Espírito. Dom é que nos dá carisma. A palavra no grego é charismata, que quer dizer dom, carismas, ou seja, dons espirituais que só pode ser concedido por Deus, através do seu Espírito Santo. Então essas eram as regras estabelecidas pela igreja para que alguém fosse reconhecido. Então, tendo essas pessoas a chamada interna, ou seja, o Espírito selou, o Espírito revestiu, o Espírito capacitou, então logo isso é evidenciado externamente. E quando se é evidenciado externamente, logo as pessoas que estão ali naquela igreja local, naquela organização local, vai reconhecer em mim e em você que você tem tal chamado. Aí é que a gente vai, 1 Timóteo capítulo 4, por favor, pastor. Para a gente, eu sei que você está todo para comentar alguma coisa, né? Não, vamos lá. É interessante isso, em 1 Timóteo 4. Né? 4, eu até anotei aqui na 4, vê se é o 4:10, deixa eu ver, estou adiantando aqui porque a gente está... A aula está bem dinâmica. Trabalhamos e lutamos, isso? Vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui. 1 Timóteo, que eu falei, né? 1 Timóteo 4:14. Coloca aí, pessoal, por favor, no comentário. 1 Timóteo 4:14. 1 Timóteo 4:14 diz assim: não desprezeis o dom que há em ti, e qual foi te dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Ou seja, então percebe aqui duas coisas, lendo pausadamente, pastor. Não despreze o dom. Quem é que dá o dom? Não sou eu, não é o pastor. Quem dá o dom é o Espírito Santo. Isso é o quê? Louvado seja Deus, chamada interna. Não é feita por homem, é feita por Deus. Não está na terra, está no céu. Não vem da horizontal, vem da vertical, vem de cima, do Pai das luzes. É Ele que unge, é Ele que separa, é Ele que capacita, é Ele que envia para a glória do seu nome. Então, vamos lá. Não despreze o dom quem dá o Espírito. Continua, pastor, por favor. Ao qual foi te dado em profecia com a imposição de mãos do presbitério. Imposição do presbitério. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Os presbíteros, ou seja, os pastores, os bispos, os líderes da igreja reconheceram que você tem esse chamado. Então ninguém pode impedir você de exercer a obra, só você mesmo. Então faz a tua parte. Você já tem um dom que foi dado por ti pelo Espírito Santo e foi reconhecido pela igreja, tá? Reconhecido. Não tem essa história de que eu tenho um chamado, ninguém me reconhece, não. É impossível. Aleluia. Se você tem um chamado, para de falar que estão te perseguindo, de que estão, não estão impedindo o meu ministério. Ninguém consegue apagar um tição aceso pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia. Tá ok? Sonho que se diz que é de Deus, que é apagado, não é sonho de Deus, é sonho de homens. Vamos parar com essa história. Tá ok? Mas o homem não interessa. A gente percebe no decorrer da história a gente está ministrando aqui da igreja, que muita gente foi perseguido. Eu separei até um texto aqui, o general, ele falou que eu queria falar, que é o de Atos, no capítulo 7,
que vai falar sobre Estevão, né? Uhum. Estevão foi levantado, por exemplo, a um diaconato, e aí entra a diferença daquele que tem a unção, que tem o dom de Deus, né? E daquele que só simplesmente recebeu da parte do homem. Você vê Estevão, na verdade, ele é levantado, ele é escolhido como diácono. Há, dentro desse processo que você estava falando, a imposição de mãos pela igreja, reconhecendo o chamado na vida dele, e você vê que é tão de Deus a chamada de Estevão, por mais curta que possa parecer ter sido, mas que quando Deus precisou dele para ele ser usado, ele foi. Aleluia. Independentemente da morte que aconteceu, porque nós sabemos que ele era foi um tempo curto, como foi também João Batista, né? Ou seja, muita gente, poxa, mas foi tão pouco tempo, foi. Mas o problema, a questão não é tempo, né? E nem a grandeza. Aleluia. A questão é reconhecimento de chamado. Por isso que para uns Deus chama de uma forma, para outros de uma outra forma, para outros Deus usa de maneira diferente. O problema não é o tempo ou o tamanho, né? O problema é reconhecer o chamado. Entende que tem o dom de Deus. Recebeu da parte de Deus, foi imposto, como o evangelista falou aqui, as mãos, tomou posse desse chamado, desse dom de Deus. Então não tem perseguição, não tem palavra de maldição, não tem palavra de derrota, não tem sofrimento, não tem dificuldade, não tem barreira que te impeça de fazer a obra. Foi o que aconteceu com o João Batista, né? Reconhecendo a chamada do Pai para ele foi, mesmo depois morrendo. A mesma coisa com o diácono Estevão, né? Ele recebeu da parte de Deus, ele tinha o chamado, tomou posse, e quando veio a perseguição, quando veio a morte, o que Estevão fez? Ele viu o céu aberto, né? Aleluia. Ele viu o céu aberto. Por que ele viu o céu aberto? Porque ele não estava preso na satisfação do homem, em agradar homens. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. O dom que ele recebeu foi colocado para isso. Foi o que Paulo também foi falar para Timóteo. A preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo era justamente essa, era ele não perder a essência evangelista. Porque muitas das vezes pessoas recebem o dom de Deus e depois da imposição de mãos, porque primeiro o que acontece? O evangelista falou aqui, você recebe o dom da parte de Deus, depois vem a imposição das mãos. E o que acontece é que infelizmente muitos têm o dom, mas quando recebem a imposição de mãos, eles acabam se perdendo, né? Eles acabam muitas das vezes priorizando o homem do que a vontade de Deus. É verdade. Né? A imposição das mãos vem pelo homem, mas o dom vem de quem? Vem de Deus. E é isso que não pode ser esquecido. Por isso que quando você recebe o dom e a imposição de mãos e você se desvia do propósito real de Deus, que não é com certeza agradar homens, mas quando você passa a agradar homens, você passa automaticamente a desagradar a Deus. Então, porque o dom não veio dos homens, não veio da imposição em si, veio de Deus. Aleluia. A imposição só o reconhecimento. Só que o que acontece, não sei se você vai concordar comigo, quando às vezes há a imposição de mãos, dá a sensação para alguns que não entendem isso que você falou aí, e que é uma verdade, de que você precisa agradar os homens, porque foram eles que imporam as mãos, né? Quando na verdade não é isso. Não é isso. É isso mais ou menos que a gente quer dizer? É verdade. E aí vem essa questão de você fazer a vontade do homem, agradar o homem, não é isso? O que acontece? Isso que o senhor, essa observação que o pastor Evangelista está fazendo sobre o reconhecimento do homem, é porque naturalmente nós somos também alma, nós somos espírito possuindo uma alma e moramos em um corpo. Acho interessante essa divisão, né? Que a Nitiega fez. Então assim, porque quando a gente é reconhecido, ainda que nós saibamos, tenhamos certeza de que o Espírito Santo aqui nos ungiu a chamada interna, né? E consequentemente nós somos reconhecidos pelo pastor, pelo bispo, etc., logicamente você fica grato ao líder, você sente gratidão. Mas como bem observou o pastor Evandré, mas não que essa gratidão vai fazer você se tornar um bajulador dele. Até porque pastores e bispos precisam de bajuladores, precisam de ajudadores. Porque independentemente da unção que Deus derrama sobre um bispo, sobre um apóstolo, sobre um evangelista, todos nós precisamos da ajuda um do outro. E muitas das vezes a ajuda que eu vou dar para o meu bispo é dizer não. É redirecionar, né? É igual na reunião de ontem, a gente estava conversando aqui sobre o dia 31, então algumas coisas eu falei, poxa, eu não concordo com isso aqui não, tal, porque a gente pode fazer assim por conta disso. Então, na verdade, a gente está para ajudar.
E às vezes a gente fica com medo, dizer, caraca, será que ele vai ficar triste? Será que ele vai ficar cismado com o que eu falei? Mas na verdade a gente não percebe que esse não, ou esse redirecionamento pode ser uma ótica de visão que ainda que o ungido seja ungido, não tenha. Você está entendendo? Então assim, e sem contar que quando se um pastor, um ministro unge alguém, chamado por Deus, simplesmente está tomando uma ordem dada por Deus. É simplesmente isso. Tá bom, gente? Então foi muito interessante o pastor fazer essa observação aí, tá? Agora, quando a gente trata de igreja, o que eu queria observar já ia passar aqui, sem eu comentar, tá? A questão de a gente estar falando de organização de igreja. Gente, é de suma importância nós entendermos, vocês frisaram, a gente frisar isso aqui. Quando falamos de igreja o seguinte, ó, igreja como organismo, tá? E igreja como organização, tá? Organismo e organização. É de suma importância nós fazermos essa distinção quando nós estamos falando sobre igreja e história da igreja. Igreja como organismo e organização. Igreja como organismo é a igreja espiritual, tá? Como organização, podemos dizer, chamar de institucional. Eu vou ler aqui só para poder explicar melhor. Por exemplo, igreja como organismo é a igreja eterna, tá? Invisível, bíblica, que é consolidado em um corpo pelo Espírito Santo, tá? É pelo Espírito Santo. E aí a gente pode usar um texto para poder ilustrar muito bem isso. Mateus capítulo 16, 18, tá? O pastor vai ler aqui, Mateus 16, 18, tá? Como exemplo de igreja como organismo, ou seja, igreja espiritual. Vamos lá, Mateus capítulo 16, e verso 18. Versículo 18, tá? Coloca aí pra gente aí, pro pessoal depois abrir, mas diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória. Ou seja, a igreja organismo, ou seja, a igreja espiritual, composta por todos os homens, mulheres, jovens, crianças que creem em Jesus como Senhor e Salvador, que foram selados pelo Espírito, que tem convicção de fé e pratica essa fé. A Bíblia diz, essa igreja é espiritual, essa igreja que não tem CNPJ, não tem banco, não tem microfone, não tem tijolo, essa igreja, ela está estabelecida por Cristo, a igreja espiritual, portanto, sustentada pelo Deus dos Espíritos, Deus que é Espírito, o inferno não prevalecerá contra ela. Pode fechar a instituição unificada. Física, a instituição. Material. Tá? Pode fechar a Assembleia de Deus, a instituição, a Batista, a Presbiteriana. Mas a igreja espiritual, organismo vivo que somos nós, ninguém conseguirá vencer, porque estamos debaixo de uma promessa. E promessa de Deus é a mesma coisa que já o seu cumprimento. A promessa de Deus é a mesma coisa que a sua verdade absoluta. Quando Deus promete, você já sabe que está cumprida, porque Deus não pode voltar atrás. Jesus não volta atrás, tá? Naquilo que Ele determinou, tá ok? Então vamos lá. A segunda, como eu falei, igreja como organização. Outro nível da organização é instituição, tá? Institucional, é temporal, histórica, visível, humana. O primeiro, aqui é interessante também, olha só. O primeiro, que é a espiritual, é o fim, tá? O segundo é o meio. Por que é importante a gente também comentar sobre isso? Vamos lá. A igreja, como organismo, ela é o fim, tá? Agora a igreja institucional, unificar, assembleia, ela é um meio o quê? O meio de você aprender mais da palavra de Deus, de você ser discipulado, ser discipulada, de você ser ensinado, de você ser exortado, de você ser edificado, de você compartilhar os dons espirituais, tá ok? Então é um meio, não é o fim. Por quê? Porque você e eu dependemos da igreja, a instituição, para poder vivermos a nossa fé. E uma coisa que eu vejo muito isso, evangelista Reinaldo,
Eu falo, muita gente às vezes me pergunta assim, mas não tem que ter igreja, não tem que ter pastor, e é uma questão histórica. Toda vez que não existiam essas autoridades, essas lideranças, o povo se perdia, né? Você falou a questão institucional, aprendizado. Se você for ver, né, por exemplo, quem leu a Bíblia e sabe, e vai lá no livro de Juízes, por exemplo, você vai ver que é quase que a mesma coisa, embora a questão institucional, a nomenclatura, como a gente falou no início aqui, é diferente, mas você vai ver toda vez que o povo não tinha uma liderança, seja ela espiritual, né, ou seja ela humana, né, governamental, o povo se perde, né? As leis que existem hoje, elas, como a própria palavra vai dizer, não é para nós, ou seja, não é para quem não desobedece, mas a lei é para quem justamente infringe a lei. Então, mas eu não mato ninguém, por isso eu não vou ser julgado, talvez por isso eu não vou participar de um tribunal como esse. Então, quando a gente fala da igreja, esses dois âmbitos que o evangelista está falando aqui, isso explica muito essa questão que as pessoas questionam o fato de ter igreja, de ter um pastor, de ter uma liderança. Essa liderança, ela não é maior do que Deus, não é maior do que o propósito de Deus espiritual, mas ela é sim um instrumento de Deus para a organização e manutenção, sim, da nossa fé, né? Tanto é que é o que eu falo, para que haveria uma preocupação evangelista de João escrever a carta do Apocalipse e destacar tanto a figura, né, de liderança do anjo da igreja, 7 igrejas. Para que Paulo vai dizer no da carta, vai falar pastores, para que Jesus vai destacar? Ou seja, a gente tem que ter esse cuidado, né? Saber separar. Esse talvez aí que você falou que é importantíssimo, essa diferença desses dois tipos de organização, de instituição, que é o lado espiritual e o lado físico. As pessoas infelizmente não conseguem administrar isso. E aí talvez as pessoas falam que não tem que ter igreja, que não tem que ter pastor, que não precisa se reunir. Não, sim, isso aí é uma forma, é um meio, né, como o evangelista Reinaldo falou, é um meio que Deus criou, né, permitiu para que a gente possa estar aí de fato sendo edificado, sendo tratado, sendo acolhido, manter essa comunhão. Okay? É verdade. A Karine colocou até ali Neemias, ou Jonathan, exemplo da necessidade de haver liderança para um povo. Exatamente, Neemias. Se não fosse ele, como é que quem é que iria levantar ou reerguer os muros de Jerusalém, que era de suma importância para a proteção de Israel, não só dos inimigos que poderiam tentar invadir, como também de manter a pureza, né, da fé deles, porque não podiam se juntar com outros povos. Então, realmente, e para incrementar ainda mais essa questão da importância que o pastor já falou, né, que o Jonathan ou a Karine já também comentou ali, ó, todo corpo organizado precisa de uma liderança. E quanto mais cresce, que é o próximo tópico que eu vou abordar rapidamente porque a hora já está avançando, maior é a necessidade de divisão de funções. E também junto a isso, a especialização da liderança, para que possa funcionar eficientemente. Né? Depois não vou ler para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, você vê o apóstolo Paulo, inclusive, instruindo a igreja que era cheia de dom a administrar o dom dentro da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo estava direcionando como líder, né, para que a igreja usasse os dons de forma correta na liturgia de culto da igreja, pois 1 Coríntios capítulo 14 trata de dons espirituais e a liturgia de culto que a igreja trabalhava naquela época, tá? Se quer aprender sobre liturgia de culto, muito você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 14, que o apóstolo Paulo vai dar uma aula lá sobre liturgia de culto, tá? Assim, o cristão faz parte de um organismo e de uma organização. Então, fazendo parte de uma organização, precisamos ser ordeiros. Tem ordem, né? Ordem e decência. Vamos avançar aqui, tá? Uma outra coisa, a gente está falando sobre desenvolvimento da organização eclesiástica da igreja no decorrer da história, tá ok? Vamos lá. Outra questão, o que aponta também para uma necessidade de organização da igreja, o crescimento dela. A igreja cresceu demais, tá? Por exemplo, ó, Atos 1:15. Começaram com cerca de 120 pessoas, Atos 1:15.
depois você revê o vídeo aí que vai estar gravado, né? Sim. E anota os capítulos, só para poder a gente avançar aqui, porque já vai dar... Se você puder, coloca aqui, Mary, Silvana, me ajuda aí, Nelson. Os bons, são rápidos. São rápidos. Coloca os textos aqui, depois você lê. Okay? Atos 2,41, quase 3.000 pessoas, olha só o crescimento. Atos 4,4, quase 5.000 pessoas. Atos 5,14, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Atos 6,1, multiplica-se o número de discípulos. Atos 9,31, a igreja crescia em número. Atos 16,5, as igrejas aumentavam em número, tá? Então, isso aí resume muito bem o que a gente está falando sobre a necessidade, tá, de liderança. Talvez, né, pastor, o maior problema que as pessoas, né, hoje veem, aqueles que são contra a liderança, né, e usam às vezes até a Bíblia como argumento, dizendo que a gente não precisa mais, primeiro, não precisa de ter um local para poder adorar, porque Jesus falou com a mulher, né, que você não vai adorar em Jerusalém, mas é chegado o tempo que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Usa esse argumento que você não precisa de ir a um local de culto, né? Uma outra coisa é que, diferentemente da era apostólica, hoje, vamos dizer assim, ainda não é tão evidente, vou usar como exemplo a nossa igreja brasileira, a questão de você, né, ter credenciais, vamos dizer assim, argumentos, termos de credenciais para dizer, não, aquela pessoa realmente daquela igreja é um líder, um líder levantado por Deus, tá? Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, você vê a visão Deus apresentando, e hoje, a liderança de hoje, aí é que Deus conta um pouquinho para a nossa humildade, tá ok? E reconhecer, né, em alguns líderes, virtudes do Espírito Santo que confirmam que realmente aquela pessoa foi chamada para liderar um rebanho, tá? E não é um aproveitador. E eu achei interessante uma postagem simples no Facebook, mas achei muito interessante, que eles disseram assim: não vá a uma igreja mais perto de você, vá a uma igreja que esteja mais perto da Bíblia. Olha que interessante. Interessante, né? Vou repetir. Não vá a uma igreja mais perto de você. Vá a uma igreja que está mais próxima da Bíblia. Ou seja, onde a Bíblia é pregada, onde a Bíblia é vivida, ou pelo menos procura-se estar próximo da Bíblia. E vale a pena ressaltar que nenhuma denominação, nenhuma delas consegue viver na íntegra a teologia pura bíblica. Tá ok? São várias visões. Então a gente junta aí e a gente vai congregar na igreja onde a gente percebe que, primeiro, está próximo da Bíblia. Segundo, eu creio, eu me identifiquei e eu vou congregar ali naquele local. Tá? A gente percebe no decorrer da história, no segundo século, que realmente a igreja teve essa era sombria, né? Depois do século 100, a gente não percebe, não sabe muito bem, os historiadores não sabem muito bem o que aconteceu, mas percebe vislumbres de alguns líderes que lutou ali para poder manter a pureza da igreja, e isso foi se disseminando, e com ela alguns problemas também, tá ok? Vamos lá, crescimento da igreja, né? A gente já leu aqui, tá ok? Perseguições, vamos avançar porque a hora está entrando. A perseguição foi um perigo comum, aproximou as igrejas umas das outras, exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. Quando os poderes do Estado se levantaram contra a igreja, sentia-se então a necessidade de uma liderança eficiente. Apareciam, pois, os líderes para a ocasião. Essa situação durou 7 gerações e fez a forma de governo se estabelecer em caráter divino. Quando fala forma de governo, está falando sobre a divisão da hierarquia. Então isso foi muito importante, tá ok? Vamos lá, seitas e heresias apareceram. Um dos grandes problemas aí da igreja no segundo século é a aparição de heresias, seitas e heresias. A aparição de seitas e heresias na igreja impôs também a necessidade de se estabelecerem alguns artigos de fé e com eles algumas autoridades para executá-los. Veremos neste capítulo algumas divisões de caráter doutrinário
que ameaçavam a existência da própria igreja, tá? Notaremos como as controvérsias sobre elas suscitaram o imperativo disciplinar para se impor aos hereges e manter a unidade da fé, tá? Ó, eu não vou comentar especificamente sobre eles, mas olha só, tem algumas seitas que foram propagadas aí no segundo século da igreja, as seitas dos ebionitas, tá bom? Depois vocês pesquisam aí o que criam os ebionitas, tá? Vamos lá, só resumidamente, os ebionitas pelos antigos, como os que abrigavam opinião inferiores e simplórias a respeito de Cristo, ou seja, os ebionitas queriam inferiorizar a divindade de Cristo. Aí tiveram também a doutrina dos nicolaítas, tá ok? Dos nicolaítas, que adotavam sua heresia seguindo literalmente tanto seu exemplo como suas palavras. Precipitavam-se com ímpeto na fornicação, sem se envergonhar. Então eles propagavam a doutrina da fornicação, tá ok? Agora vamos lá, queria só fazer algumas aplicações aqui concernentes a essa questão de seitas e heresias. A gente precisa entender um princípio adotado por Satanás. Quando Satanás ele não pode destruir alguém, porque sabe que essa pessoa, como foi um instrumento usado, vamos dizer assim, Deus permitiu e o Satanás ele usou também para poder parar a igreja, né? Como foi com Jó, Satanás pensou que com a enfermidade, né, e com as perdas de Jó, Deus ia perder Jó, né? Jó ia perder a fé. Quando a gente percebe sobre toda essa ação maligna, Satanás ele tem um princípio que se eu não posso com ele, eu vou contaminar a fé dele. Se eu não posso destruir ele, eu vou tentar entrar e me juntar a ele para poder contaminar a fé dele. Isso nós vemos desde o Antigo Testamento, tá? Tem um texto clássico que a gente pode ver lá em Números 22, 23, que fala sobre Balaque e Balaão. Balaque e Balaão. Quando Balaque contrata Balaão para poder destruir o povo de Israel. E aí todas as vezes, nós conhecemos a história, todas as vezes que eles tentavam destruir Israel, jogando praga, maldições, Deus falava, abençoa, 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 porque não havia brecha em Israel. O texto é claro e afirma isso. E aí o que acontece? O que Balaão faz? Balaão começa a enviar as mulheres cananeias da época, né? De outras terras, belas, para poder se envolver, para poder encantar os hebreus. Ele queria uma brecha, na verdade, o que ele não tinha encontrado. Exatamente. Então, o que acontece? Como eu não posso matá-los, porque Deus está protegendo, como eu posso amaldiçoar, o que eu vou fazer? Eu vou me juntar a eles. Aí mandaram mulheres, e eles começaram a cair com as mulheres. Foram vencidos pela sensualidade das mulheres cananeias e foram contaminados. Então a brecha foi aberta. Exatamente. Quando a gente fala sobre a história da igreja, inclusive, é até importante isso que eu vou falar agora, estava comentando com o pastor Evan Clé, antes de nós iniciarmos a aula, todos conhecem uma frase clássica que diz assim: se você não pode com o teu inimigo, junte-se a ele. Historicamente, dizem que, sabe quem, a partir de quando que foi proferido essa frase? De Constantino, que a gente vai falar mais precisamente a aula que vem. A gente vai pegar a igreja como religião oficial do Império Romano na aula que vem. Então por isso que é importante você não faltar, vai perder. Se faltar, deixar de ver, vai perder. Tem muita coisa para ser falada. Deixa eu te perguntar aqui, eu sei que é outra coisa real. Você que está online aqui, eu sei que é o mês de outubro, a gente propôs aí o outubro da reforma, mas eu acho que não dá para a gente falar o que a gente gostaria de falar só nessas aulas de outubro, não. Não. Acho que a gente vai precisar emendar novembro. Vai precisar emendar novembro. Depois vocês colocam no comentário aqui se vocês estão gostando. Eu sempre, o evangelista, quando eu vou iniciar uma aula, tinha feito uma proposta de perguntar o que eles queriam. Então eu vou abrir outros temas, porque é muito rico, é uma história, né? E novembro bem dizer, o último mês que a gente vai ficar, porque a gente entra em recesso provavelmente em dezembro, né? Vamos ver se a gente vai, vou orar ainda nesse sentido. Então, o evangelista está acelerando igual uma Ferrari, para tentar trazer esse conteúdo aqui o máximo. Então,
Se você concorda aí, vamos emendar o mês de novembro, né? Ó, já tem gente falando ali que tá uma benção. Então, se vocês concordarem, coloca aqui no comentário. Nós vamos emendar novembro, né? Falando ainda sobre a reforma. Embora a reforma é outubro, 31 de outubro, que nós já falamos, mas se vocês concordarem, dentro da escala também do evangelista Reinaldo, mas o dia que ele estiver trabalhando, eu vou estar ministrando. Então, a gente vai emendar, então, se vocês concordarem aí. Então, Reinaldo. Porque a gente, o que acontece? A gente vai, a aula que vem a gente vai pegar sobre a igreja, né, imperial, a igreja que foi estabelecida lá, juntou-se com o Estado, né, no período 313 depois de Cristo, com o imperador Constantino. E aí vai terminar, né, será a quarta aula, vai terminar com o dia da reforma, 31 de outubro de 1517, na pessoa aí, na instrumentalidade do monge agostiniano chamado Martim Lutero. Então, realmente a gente dá continuidade. Seria legal que a gente vai pegar os né, os que vieram depois de Lutero, como Calvino e outros mais. Show. Né? E outra coisa importante, que é importante vocês não faltarem, não deixarem de ver a live. Semana que vem a gente vai estar falando, além de falar de Constantino, nós vamos, como a gente vai preparar o campo para a última aula de outubro, que vai combinar com a reforma propriamente dita sobre a pessoa de Lutero, nós vamos falar também sobre os pré-reformadores semana que vem, tá? A gente vai falar mais especificamente Idade Média, semana que vem Idade Média propriamente dita, né? E eu vou falar um pouco sobre os pré-reformadores, e a última aula vai combinar aí com o dia da reforma, sobre a instrumentalidade do Martim Lutero, que vai ser ministrado aí pelo meu pastor. Você vai fechar. Eita, tá de serviço, eu acho. A irmã Andréia está falando aqui que a gente forma uma dupla. Andréia, que botou aqui. A Mary colocou uma luz de homem de Deus, cheio de visão, e o estudo fica muito bom. A Andréia está dando uma sugestão aqui, dizendo que deveria se estender e se tornar um seminário na igreja. Eita! Olha, estou passando aqui. Muita coisa, isso é muito bom. Então, vamos lá. É um projeto, né, Reinaldo? Nosso, já antigo também. A gente está tentando aí estruturar fisicamente a igreja, para que é um sonho que eu tenho também em particular. Eu tenho certeza que o Reinaldo também gostaria de ter um curso, sim, de seminário, de estudos bíblicos na igreja, amém? Então, assim, é algo que está no nosso coração, sim. O evangelista, inclusive, dá aula, né? Evangelista no seminário. Introdução bíblica, estou dando. Você está dando introdução bíblica? Introdução bíblica, protestantismo e cultura brasileira. E agora foi me dado mais uma matéria, inclusive inventaram a matéria para dar aula, para a glória de Deus. Pentecostalismo. Eita Jesus. Pentecostalismo. Imagina. Então, assim, nós temos sim um projeto, viu aí a Andréia, a Mary colocou, né, nos comentários aqui. Mary já está falando que fez a lição de casa. A gente nem falou aqui sobre o governo. O governo da igreja. Então, coloca aqui, Mary, você que fez. Bota aí que não vai dar tempo de comentar, né? Episcopal, presbiteriano, etc. Isso aí, você coloca aí nos comentários, por favor, Mary, que depois o evangelista aí a gente vai dar uma olhadinha aí, tá bom? Então, assim, vou levar um livro. Ó, tem até livro aí. Ó. Olha, quer me presentear, quer me agradar, me dá livro. É verdade. Eu falei para o evangelista Reinaldo que eu estou lendo simultaneamente 2 livros, cada um deles com mais de 600 páginas, né? A minha esposa ficou olhando e falou assim, como é que você consegue? Eu falei assim, a gente gosta. Quem gosta de ler, né, Reinaldo? Então, assim, o evangelista vai fazer finalizar. Então a gente vai, se Deus permitir, estender aí para novembro. Bem, vamos ver a escala dele, como é que vai ficar depois para novembro, mas a gente vai estar aí, no nome de Jesus, e em breve, se Deus permitir, nos ajude em oração, nós vamos ter um seminário. Eu recebo convite às vezes para dar aula em seminário, mas é muito corrido, a nossa vida é muito complicada, o evangelista sabe, né, a dificuldade que é e a responsabilidade que é, porque não adianta também só, sou professor de seminário, né, evangelista? A gente tem responsabilidade na igreja. Tem responsabilidade da igreja e tem a responsabilidade de você, de fato, levar conteúdo do seminário. Você tem que avaliar. É livro demais, é muita leitura. A gente não para de ler. Exatamente. Eu não paro de ler. Se eu for estar lendo 2, eu também estou lendo. Eu não paro, 2, 3 por mês. Exatamente. Então, assim, a gente quer dar um de melhor. Então, não é de qualquer maneira, mas em breve, aí, se Deus permitir, ano que vem, a gente vai estar começando. Vamos lá. Gente, só para finalizar, que já são 11h10, desenvolvimento da doutrina da igreja. Isso aí eu não vou me alongar muito, não, tá? Eu vou espiritualizar mais isso aqui, fazer mais aplicação, uma ótica mais espiritual. Mas vou ler para vocês, tá? Desenvolvimento da doutrina. Outra característica que distingue este período
sem dúvida, o desenvolvimento da doutrina, tá? Na era apostólica, preste bem atenção nisso aqui, ó. Na era apostólica, ou seja, de Atos, a fé... Parou? Não, pode ir. Na era apostólica, ou seja, de Atos, a fé era do coração, tá ok? Uma vida de acordo com o exemplo da vida de Jesus e como resultado o Espírito Santo morava no coração. Entretanto, no período que agora focalizamos, ou seja, o segundo período e terceiro período da igreja, né? No caso 200 e 300 depois de Cristo, a fé gradativamente passara a ser mental, tá? E uma fé do intelecto que acreditava num sistema rigoroso e inflexível de doutrina ou doutrinas. Toda a ênfase era dada à forma de crença e não à vida espiritual interna. As normas de caráter cristão eram ainda elevadas e a igreja possuía muitos santos guiados pelo Espírito Santo, mas a doutrina, pouco a pouco, se transformava em prova do cristianismo. O credo apostólico, a mais antiga e mais simples declaração de fé da igreja, foi escrito durante esse período. Então, gente, achei interessante, eu queria frisar, a fé no período da igreja apostólica de Atos era a fé do coração. Ok? Primeiro século da igreja. No segundo século, terceiro, que a gente está começando a abordar, se tornou uma fé mais filosófica, uma fé mais intelectual. Com isso, né, não se tinha muito aquela credibilidade na liderança, né, na pessoa da unção do Espírito Santo para liderar, ou seja, com isso a liderança perde um pouco a credibilidade, tá? O comportamento, isso aí se desemboca em vários problemas, né? Como a gente falou no início aqui, as pessoas vão à igreja agora não por conversão, mas por conveniência, né? Enfim, os pecados começaram a ficar mais evidentes, enfim, várias coisas começaram a comprometer, né, a nossa fé, a fé apostólica, e com isso foi necessário o levante de alguns pais da igreja, né, o que vai depois também aparecer alguns pré-reformadores, que a gente vai estar falando também na semana que vem. Não perca, que vai ser também essa aula de grande relevância, de grande importância, né? E nós sabemos muito bem que a nossa fé, além de conhecimento teórico, ela é uma fé experimental. Queria finalizar essa aula aqui com 2 textos para poder a gente terminar essa aula, tá? Que vai, acredito que resumir muito bem isso que a gente está falando. Atos 9:25, por favor, pastor Evaclério. Anote aí, Atos 9:25 e Atos 4:20. E Atos 4:20. 9:25. Atos 9:25. Na verdade, Atos não é Atos. Desculpa, pastor. Estou lembrando aqui. Está aqui Atos 9:25, mas eu errei. É João 9:25. Porque fala sobre o cego. Ainda bem que eu conheço a passagem, né? Porque senão eu ia ficar vendido aqui. João 9:25. João 9:25 e Atos 4:20. Vamos lá. Tá? João 9:25. Conserta aí, por favor, André. João 9:25. Perdão aí, tá bom, gente? É João 9:5, a Silvana já acertou ali. Vamos lá. Respondendo ele, pois disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Ou seja, texto ali, o contexto do texto é do ceguinho, aquele que nasceu cego. E aí as autoridades espirituais da época perguntaram a ele: pô, mas o que tu diz aí do que te curou? Sinceramente, eu não sei. Uma coisa eu sei: antes eu era e agora eu sou. Antes eu era cego e agora eu sou curado. Antes eu era cego, agora eu enxergo. Ou seja, é uma experiência que eu tive. E não tem teoria que vocês queiram implantar na minha mente para poder mudar a fé que foi embutida dentro de mim. Por quê? É uma fé do coração, eu experimentei. Não é simplesmente uma filosofia que me ensinaram. Não foi um líder simplesmente tentou inculcar na minha mente uma teoria superficial. Não, eu vivi, eu sei que ele é. Quem ele é ainda eu não sei, só sei de uma coisa: ele me curou. E você percebe o desenvolvimento do texto. Ele prega para as autoridades. Aí as autoridades, os pastores da época, dizem assim: tu feito todo em pecado, quer ensinar para nós?
E ele está pregando já para as autoridades. Por quê? Experiência, fé do coração. Ele não era um teólogo, mas ele experimentou. Então o cristianismo traz isso para nós. Ainda que as heresias sejam implantadas, ainda que Satanás tente levantar a igreja, que a gente vê a igreja de homossexuais, né? Um monte de aberrações que nós estamos vendo aí, não adianta, o Espírito Santo ainda atua, e quando ele atua, a nossa fé se torna, além de teoria, prática, experiência de vida. Então a experiência que nós vivemos evidencia que esse livro é verdadeiro. Oh, glória! Para finalizar, o último texto, Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mais uma vez a experiência aí. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, ouvido e visto e ouvido. Experiência com Deus. As experiências que eu e você temos com Deus, ninguém pode arrancar. Ninguém pode apagar. Ninguém pode tirar. É por isso que a igreja militante, a igreja de Cristo, permanece intacta, a igreja espiritual de Cristo, intacta até os dias de hoje, e vai prevalecer até o arrebatamento da mesma, para a glória de Deus. Amém. Bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Amém. Quero dizer para vocês que, como já há ali, Reinaldo, todo mundo falando ali. Então, novembro já fica combinado, então nós vamos emendar esse estudo, essa aula, até o mês de novembro, também até o final de novembro, se Deus permitir. O evangelista Reinaldo vai nos ajudar aí, elaborando isso, né? Eu estou vindo de lá de Guaratiba para cá, para a igreja, para a gente poder fazer essa live. Então é importantíssimo que você participe conosco, né? A gente está abrindo mão, né, Reinaldo? Como eu falei no início, lá muita gente não entende como é que domingo de manhã tem tanta gente assistindo um estudo, né? Poderia estar na praia, poderia estar fazendo tantas coisas, mas da mesma forma a gente também faz questão de estar aqui, né, Reinaldo? Porque a gente vê a sede, a fome desses irmãos. A gente não está aqui, claro, a gente quer mais pessoas, mas independente da quantidade, a gente faz questão de estar aqui adorando o Senhor, compartilhando. Embora muitos venham depois, né? A última aula já tinha quase 300 visualizações, ou seja, muita gente que depois entra, às vezes não viu agora, dormiu demais, tem um povo aí que daqui a pouco vai me mandar mensagem dizendo que acordou tarde, né? Mas que vai assistir depois, né? E depois comenta. A gente entende. Cara, é bom a gente estar ao vivo aqui, né, Reinaldo? Porque a gente interage, dá um prazer maior pra gente ver vocês aí online comentando, participando, interagindo conosco na hora da live. Mas a gente entende que muitas vezes alguns imprevistos, outros que não podem, e alguns que dormem demais mesmo, que a gente está aí vendo, bem? Mas como a Andréia Silva, né, colocou ali agora, nossa irmã Andréia, é questão de prioridade, de priorizar o reino de Deus. A Adriana Dias colocou aqui, essa sou eu. Quem é você, Adriana? Deve se enquadrar em alguma coisa que a gente falou aqui, né? Acredito eu, né? Que entrou então, depois, talvez, de repente, ou então acordou mais tarde. Mais tarde. Mas enfim, a tia Roberta falou aqui, o estudo está uma benção. Então, tia Roberta, vamos orar aí, tia Roberta. Me ajuda aí, por favor, para a gente criar aí alguma coisa também de uma live para assistir. Vamos ver com a Márcia, né, a nossa líder do Ministério Infantil, para a gente criar uma live aí também para falar sobre a questão das crianças do Ministério Infantil. Eu acho que vai ser uma bênção. Bem, então me ajuda aí, vê com a Márcia, vê com a X, vamos fazer uma live junto aqui, eu venho com vocês, a gente faz uma live aqui na salinha das crianças, vamos pensar nisso aí. Que dorme demais, a Adriana, agora ela se entregando aqui, ela falou que é porque ela dorme demais. Bruno, graça e paz, amém? Então, gente, nós vamos orar, né? O horário já passou aí avançado, a gente tenta fazer no máximo 1h15, já chegou 1h15 agora. É muito conteúdo, o Reinaldo veio aqui com uma artilharia pesada aqui de livro, né? Ele está se moldando, como eu também, para fazer live em pouco tempo, é 1 hora já que a gente comenta, a gente troca, e é legal, né, Reinaldo, a gente fazer essa troca, né? Assim como interagir com vocês, entre aqui também, amo fazer esse tipo de interação, tem sido bênção para mim também, estou aprendendo bastante aqui com o nosso evangelista, a gente, semana passada, inclusive, um dos comentários que a gente fez aqui na live, né, foi se tornou uma pregação, né? Vocês terem ideia como a gente dá importância
a esse momento aqui de estudo, né, que um comentário feito e a gente trocou ali observações, veio a se tornar no domingo passado uma pregação. Então, para vocês verem o tamanho, né, da importância que a gente dá, né, não é só aqui assistir, participar, fica realmente na mente, fica gravado, a gente busca realmente a Deus naquilo que está sendo falado aqui e a ponto de se tornar até a mensagem do último culto de domingo lá para a glória de Deus, amém? Então nós vamos orar agora encerrando. Domingo que vem 10 horas, por favor, não faltem, ok? Nós vamos estar aqui novamente, eu e o evangelista Reinaldo, vamos estar aqui com mais uma aula. Então ele vai começar a falar ali sobre os pré-reformadores, né? Constantino. Vamos falar um pouquinho mais sobre Constantino. Constantino, os pré-reformadores, para preparar aí para a última aula, que é sobre os reformadores, né? Os pares. Não, preparar para a última aula, que é a... Que não vai ser mais a última aula, né? Que não vai ser mais a última aula de outubro. Exatamente. Ok? Então, vamos orar. Bem, quero mais uma vez agradecer a vocês aí, em nome de Jesus, que estiveram conosco até agora. Bem, continue orando pelas nossas vidas, para que o Pai possa continuar aí nos dando aí saúde, sabedoria, para estar transmitindo, compartilhando com vocês um pouquinho desse conhecimento. Também eu vou pedir para o nosso evangelista fazer essa oração final, agradecendo a Deus. Mary está colocando, agora que você colocou, Mary, bora acordar. Agora o pessoal já dormiu em mim, mas foi uma bênção, foi uma honra estar aqui com vocês, adorando o Senhor. Continue orando conosco. Você que é do nosso ministério, você que não é, essa live não é específica para o Ministério Ficar. Quero agradecer a pessoas de São Paulo, nossa irmã Ivone da Igreja Sinal dos Tempos, tem vários irmãos aqui de outros ministérios que estão aí. A Ivone está colocando aqui, ó, glória a Deus pelo ensinamento, é lá do nosso amigo pastor João Batista. É muita bênção estar aqui com vocês, participando bem. Então vamos orar. Evangelista, faz essa oração, depois a gente finaliza agradecendo aí. Bem, feche seus olhos em nome de Jesus. Amém, oremos. Espírito Santo, agradecemos ao Senhor. Sim. Porque temos a convicção de que só tivemos disposição para estar aqui porque o Teu Espírito Santo nos conduziu. É verdade. Não temos dúvidas disso. Aleluia. Obrigado pela Tua unção, pela Tua presença, pelo Teu amor. Sim, Deus. Meu Pai, como também a todos que estão nos assistindo. Só estão assistindo porque o Teu Espírito fortaleceu, iluminou, inspirou para estar ouvindo a Tua voz, a Tua palavra através desse estudo ministrado. Que o Teu Espírito Santo continue nos capacitando. Sim, Deus. Colocando em nós o desejo de a cada dia mais, ó Pai, aprendermos contigo, crescer, pesquisar, para que possamos abençoar o Teu povo através desse estudo. Em contrapartida, que o Teu povo que nos ouve, ó Pai, seja também despertado pelo Teu Espírito para ter fome e sede em conhecer o Teu nome, Pai eterno, porque é chegado um tempo de um verdadeiro avivamento, de um avivamento genuíno para este Brasil, que será esparramado também sobre as demais nações, Estados Unidos e Europa, meu Deus, em nome de Jesus, mas será um avivamento por intermédio da pregação genuína, poderosa, eficaz da Tua palavra. Essa geração, a geração que o Senhor está levantando pregadores profetas, pregadores proféticos. Essa geração que o Senhor está restaurando também o ministério, meu Pai, de mestres, mas mestres não que só tenham letra na mente, mas também que tem fogo no coração. Arabacanto, IDS, Ergia, Interesse, ai, Jobagada, Sobeneresse. Te agradecemos pela Tua presença, pela Tua força, pela Tua unção, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Antes da bênção apostólica, você quiser acompanhar o nosso evangelista Reinaldo, ele tem o perfil dele no Facebook, Reinaldo Gomes. É isso, Reinaldo? Reinaldo Gomes. Tem Instagram também já, não? Eu tenho, mas eu não, é porque estava no celular e eu não baixei o aplicativo aqui. Então, se você quiser seguir, ele está sempre deixando um devocional também lá. Diariamente. Deixa uma mensagem no Facebook. Está deixando lá uma mensagem no Facebook. Então acompanhe o evangelista lá, você que é da nossa página ou do nosso perfil, não tem ainda o perfil do nosso evangelista, está lá Reinaldo Gomes, né? Se vocês puderem me ajudar e coloca aí o link do perfil dele, o pessoal é bom, Reinaldo, para esse Silvana, secretários online, né? Coloca aí o link do perfil. O
nosso perfil no Instagram, Evancler dos Santos Oficial. Quem quiser nos acompanhar no Instagram, @Evancler dos Santos Oficial, é o nosso perfil no Instagram. Lá eu posto também mensagem, a questão do dia a dia nosso particular, também. Então, você quiser nos acompanhar. E o nosso canal no YouTube, que o Vitor está sempre postando também os nossos vídeos. Tem muita gente, Reinaldo, que gosta, como eu falei com você, de ver pela televisão, né? E o bom que o YouTube dá isso. Né? E aí o pessoal que gosta lá, todas as nossas aulas, os nossos vídeos, coloca na Smart, vai lá, também está lá. Evancler dos Santos Oficial é o nosso canal no YouTube, todas as nossas aulas. Toda semana depois a gente posta lá, o Vitor posta as nossas aulas, amém? Então, nos acompanhe nas redes sociais, continue orando pelas nossas vidas, você que tem nos acompanhado. Então, continue orando pelo nosso ministério, amém? Que Deus possa dar um domingo abençoado para você. Estenda nas suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deixa eu desligar porque já passou o horário, coraçãozinho. Glória. Um beijo para vocês. Amamos todos. Carlos, se estiver ainda, parabéns. Deus abençoe tua vida. Não vou poder estar pessoalmente hoje, mas o evangelista vai estar. Deus abençoe o outro Carlos também, né? Tem dois Carlos. Carlos e Carlão estão fazendo aniversário hoje, amém? Deus abençoe a todos. A irmã Andréia fez aniversário essa semana também, se não me engano, que passou. Que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus, amém? Fica na paz. Vou desligar, hein? Ó, já colocaram lá. Isso aqui é rapidez, ó.